Minha amada idolatrada, por favor, no llores por nada. El tiempo pasa, el tiempo voa, e nuestra poupança Bamerindos continua numa boa. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Ai, 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 é a poupança Bamerindos. Esse jingle era marcante, eles fizeram de várias formas, como alemães, na neve, né? Muito marcante, uma baita de uma propaganda, um pessoal da publicidade que criou esse jingle e criou essa ideia de propaganda, eles foram muito felizes, muito sucesso, né? E marcou a gente, qualquer um que fala, continua numa boa, a gente se lembra do Bamerindos, né? Agora, uma coisa interessante é que a poupança Bamerindos não continua, nem continua, quanto mais numa boa, né? Você sabe disso, o Banco Bamerindos não existe mais. O que é interessante é que nós vivemos, alguns sociólogos, antropólogos, né, os cientistas, eles dizem que nós vivemos na geração que mais experimenta, né, transformações. Nós somos a geração da overdose de informações. Os estudiosos dizem que do início da civilização até 2003, né, todo o conteúdo de informação que foi produzido do início da civilização até 2003, que é um marco da informação, todo esse conteúdo, hoje ele é repetido a cada 2 anos. A cada 2 anos, a humanidade produz o nível de informação, a quantidade de informação que todos os milhares de anos anteriores. Cada 2 anos nós duplicamos a quantidade de informação. Eu estava vendo uma entrevista de um dos diretores do Google, que ele diz assim, que hoje a maior disputa pelas pessoas é a atenção das pessoas. Porque tudo chama a nossa atenção, tudo busca a nossa atenção. E nós somos bombardeados de informações, né, em todo o momento, em todo momento. Nossa geração, ou esta geração agora que já nasce com iPad no berço, né, com iPhone, é a geração que experimenta mudanças muito bruscas, muito rápidas. Todos nós já ouvimos falar daquele filósofo Zygmunt Bauman, filósofo polonês, radicado na Inglaterra, que foi radicado na Inglaterra, e ele escreveu muito, se tornou muito famoso nos últimos anos, no sentido de falar das relações líquidas, porque nós vivemos num mundo onde as informações são rápidas, onde tudo é muito instável, inclusive os relacionamentos que formamos, eles se tornam líquidos, não há consistência, não há estabilidade, não há firmeza nos relacionamentos, e nós somos essa geração. Esse jingle do Banco Bamerindos de que o tempo passa, o tempo voa, e aquilo continuava numa boa, é mentiroso, como tantas outras coisas, né? Eu estava conversando esses dias no nosso grupo pequeno, de coisas que quando a gente era criança, que a gente ouvia das mães, que era assim, para nós era uma lei. Quem de vocês aqui já não ouviu que comer manga e tomar leite, que você morria, que não podia fazer isso de jeito nenhum? Quantas vezes eu fiquei com vontade de tomar leite depois da manga, ou manga depois do leite, mas não podia, porque era uma lei esse negócio. Hoje o pessoal faz vitamina de manga, faz, sei lá, mousse de manga, faz. Quantas coisas nós acreditamos que elas não permaneceram, não se mostraram verdadeiras. E nós vivemos nessa geração de informação tão rápida, de coisas acontecendo assim, de uma forma tão dinâmica, avassaladora. A gente é tão bombardeado com isso, que realmente a gente começa a questionar dentro do coração, o que é real? O que é verdade? O que realmente é significativo? O que realmente vale a pena na vida? Vale a pena na vida. E eu e você sabemos que as pessoas estão vivendo tão sem sentido, tão sem propósito, que as pessoas se inundam de coisas vazias, fúteis, que as pessoas se inundam, entretêm a si mesmas para não enfrentar a realidade de vida, porque existe um vácuo existencial, existe um vazio existencial no coração das pessoas. Hoje nós temos um desenvolvimento tecnológico absurdo, desenvolvimento da ciência, mas com todo esse avanço tecnológico, com toda a ciência disponível, o mundo não ficou melhor, as pessoas não se tornaram melhores,
A sociedade não ficou melhor. Nós vivemos uma crise, apesar de todo o desenvolvimento da raça humana. Na verdade, toda essa tecnologia, todos os avanços da ciência, que no século XX prometia a solução para todos os dilemas da humanidade, e foi um século dos mais desastrosos com as guerras mundiais. O que mostra todo esse avanço é que o ser humano não encontrou sua razão de viver, que o ser humano tem piorado ao invés de melhorado. E aí, quando a gente vai para um livro que tem gente que fala que é antiquado, que não é para a nossa cultura, que é um absurdo alguém crer nesse livro, quando a gente vai para esse livro, a gente encontra o contraponto dessa sociedade. Porque numa sociedade relativista, onde as pessoas defendem que não existem valores absolutos, verdades imutáveis, a gente vai para um livro que tem sobrevivido a todos os ataques de todos os tipos para ser destruído, nunca foi, que tem a maior base arqueológica e histórica de qualquer livro antigo do mundo. Não há nenhum livro antigo no mundo que tenha tanta base histórica e arqueológica para comprovar os seus fatos. Não há um livro mais vendido na história da humanidade. Não há um livro pelo qual as pessoas morreram, como morreram por esse livro aqui. Mais de 40 autores diferentes escreveram esse livro, muitos deles não se conheceram. Alguns escreveram um assunto, séculos depois, outros vieram completar esse assunto. Entre os autores desse livro aqui estão reis, estão guerreiros, estão pastores de ovelhas, boiadeiros, médicos, pessoas de todo tipo. Esse livro aqui é um milagre, porque ele é a inspiração de Deus, é o sopro de Deus, de revelação de Deus para a humanidade. E eu sei que você já ouviu essa história, mas tem gente que diz assim: como que você vai crer numa Bíblia dessa? Foi escrita por homens. Mas é claro que foi escrita por homens. Se fosse escrita por um cavalo, por um macaco, é que a gente não acreditava. Foi escrita por homens. Mas homens inspirados por Deus, usados por Deus. Deus coordenou, Deus supervisionou cada palavra. A mensagem da Bíblia é única, transcende as gerações. Desde o Velho ao Novo Testamento encontramos a resposta para o dilema do coração humano. Encontramos aquilo que o ser humano mais anseia. E uma das provas da veracidade da Bíblia, esse livro que eu tenho nas mãos e que você deve ter também, e que você tem vários talvez na sua casa, é que quando alguém crê neste livro, a vida dessa pessoa melhora, a vida dessa pessoa é transformada, comprovando que aquilo que está escrito se torna vida no coração, comprovando que aquilo que está escrito neste livro é a realidade para a existência humana, porque o Deus que criou você e a mim, e todos os homens e toda a humanidade, é o mesmo Deus que se revelou nesse livro. E aí quando a gente vai para este livro, a gente encontra aquilo que a sociedade está carecendo, a gente encontra aquilo que homens e mulheres, jovens estão buscando, uma razão para viver, algo em que se segurar nessa sociedade líquida, algo em que se fortalecer, em se estabelecer, se fundamentar, onde tudo é relativo, tudo é inconsistente. É demais. Conhecer a Bíblia é um privilégio, estudá-la, meditar. A Bíblia mesmo diz que bem-aventurado, abençoado é a pessoa feliz, realizada, que medita nesta palavra dia e noite, porque ela é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujos frutos vêm na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto faz, prospera. Salmo 1. A Bíblia é magnífica, porque ela é revelação de Deus para mim e para você. Aqui nessa palavra, na Bíblia, nós encontramos Deus como Ele é, e o ser humano como ele deve ser. É através da Bíblia que nós realmente podemos viver no meio de uma sociedade, infelizmente, usando as palavras do apóstolo Paulo, quase 2000 anos, uma sociedade corrompida e perversa. Estava sexta-feira, dirigindo o carro, por acaso coloquei na rádio CBN, eu, minha esposa, minha filha, eles estavam ali,
Aí eu vi numa notícia, imediatamente assim que eu liguei, veio uma notícia de um homem que abusou sexualmente de 4 sobrinhos e do sogro. Um absurdo. Esses dias alguém que abusou da própria mãe de 84 anos, estuprou a mãe de 84 anos e matou a mãe. Se você olhar as páginas dos jornais, todos os dias, casos escandalosos de abuso sexual. Morre uma mulher no Brasil a cada 2 horas de violência doméstica. Como que nós vivemos nesse mundo? Como que você cria filhos e netos? Como é que a gente pode viver de tal forma, experimentar num mundo tão conturbado como o nosso, algum sentido e propósito? Eu sei que eu e você podemos nos afundar no trabalho, eu e você podemos buscar sucesso, e isso vai dar uma ilusão de que a gente está no controle das coisas, e que a gente pode viver num mundo como esse e superar tudo isso. Nós podemos tomar remédio para dormir, para lidar com as nossas questões. Nós podemos entrar para esse mundo hedonista, de cabeça, com todo prazer. Podemos entrar nos vícios, nas drogas, na balada, nas festas rave, no pancadão, no funk, e esquecer a realidade da vida. Muita gente faz isso. Nós podemos tomar o rumo de buscar realização no dinheiro e no sucesso material. E tem um monte de gente que vendeu a alma para o diabo e faz isso. Mas a grande questão é que você que está aqui nessa manhã não precisa fazer essas coisas. Você não precisa tomar esses caminhos. Não, você não precisa. De jeito nenhum. Porque Deus ama você. E eu tenho certeza que Ele tem investido na sua vida para revelar o projeto dEle para você, o plano dEle para você, o que Ele tem para a sua vida, o que Ele tem para o seu coração. E o que Ele tem está revelado aqui. Verdade, nessa palavra, na Bíblia. Eu estava ontem no acampamento Conexão, fiquei lá cheguei em casa 11h30 da noite, ficamos lá o dia. Eu estava falando para a galera lá, nunca vi alguém que acreditou nesse livro de todo o coração e que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Nunca vi a vida dessa pessoa piorar. Eu nunca vi. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele sempre melhora, porque Ele dá uma nova identidade, um novo coração, uma nova perspectiva, nova esperança, novos sonhos, novos anseios. Sempre. E eu sei que alguns de vocês já estão argumentando aí no coração, pastor, eu conheço gente que ficou pior. Eu quero dizer para você que eu discordo. Talvez você conheça gente que passou a frequentar uma igreja, gente que se tornou membro de uma igreja, gente que abraçou a religião, o cristianismo como religião, mas não gente que creu todo o coração e se submeteu a essa palavra. Porque gente que crê todo o coração e submete a essa palavra, se torna como uma árvore plantada junto a ribeiras de águas. A sua vida muda, a sua vida é transformada, a sua vida melhora, porque ele recebe um coração sensível a Deus e capaz de se relacionar com Ele. Viver com Jesus é o projeto mais fascinante, empolgante, maravilhoso que a gente pode viver. Não há nada melhor. Eu digo isso porque a Bíblia diz isso. E eu digo isso também porque tenho vivido 29 anos com Jesus. Consagrei minha juventude a Jesus. Consagrei minha sexualidade a Jesus. Consagrei os meus dons e talentos a Jesus, 29 anos atrás. Nunca teve um dia que eu me arrependi de ter feito essa decisão. Desde então, minha vida realmente melhorou. Mas eu não quero dar a ideia aqui para você, que é a ideia que a sociedade tem, de uma teologia utilitarista. Então eu preciso de Jesus porque Jesus funciona. Não. Você não precisa de Jesus porque Ele funciona. Você precisa de Jesus porque Ele é a verdade. Como a verdade, Ele vai cumprir o que Ele diz. Como Ele é fiel, Ele vai cumprir. Mas eu e você não podemos de nenhuma forma nos aproximar de Jesus só por mero interesse. Muita gente faz isso também. Não. Nós devemos nos aproximar de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por Ele. Ninguém recebe vida e vida em abundância, se não for por Jesus. Ninguém pode se relacionar com o seu Criador, se não for através de Jesus Cristo. Porque Ele é o único que morreu
pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele é o único que venceu a morte e o inferno por mim e por você. Ele é o único que ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai, de onde Ele vem julgar os vivos e os mortos. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E aqueles que são chamados, escolhidos e fiéis, vencem com Jesus, para a glória dEle e para a bem-aventurança nossa. Eu queria deixar aqui 4 verdades que não mudam com você, 4 verdades para o seu coração. E tem muito valor essas verdades, especialmente o que a gente está vivendo como igreja local. Como igreja local. O tema da minha mensagem nessa manhã, verdades que não mudam. E eu queria deixar a primeira verdade para você, que é a necessidade do homem. Algo que não muda é a necessidade do homem. A necessidade do ser humano. Como eu disse, a ciência, o desenvolvimento tecnológico, econômico, nunca se produziu tanto alimento, nunca, né? Nada, todos os avanços não mudam um fato: a necessidade do homem, primária, central, é a salvação em Cristo. É interessante que Paulo, quando escreve a carta à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 1, dos versos 18 a 32, Paulo descreve o caos da sociedade humana, a sociedade sem Deus. Paulo descreve a realidade da sociedade humana de uma forma muito sincera, mas também revelando a crueldade daquilo que somos. E eu queria lembrar alguns textos só com você desse capítulo, quando Paulo diz em Romanos 1,18, ele diz: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, porque suprimem a verdade pela injustiça. Deus está irado, irmãos. E um Deus santo e justo não poderia agir diferente. Deus está irado com a humanidade. Porque a humanidade suprime a verdade pela injustiça. A humanidade prefere o amargo do que o doce, prefere mentira do que a verdade. E nós vemos isso todos os dias na mídia, na vida das pessoas. A humanidade prefere o que é errado ao invés do que é certo. A humanidade prefere aquilo que é injusto e cruel ao invés daquilo que é justo e reto. A humanidade prefere aquilo que é profano do que aquilo que é santo. E Paulo diz assim: a ira de Deus é revelada contra isso. No verso 21, 22, Paulo diz assim: a humanidade sem Cristo está debaixo da ira de Deus, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Estamos cheios de ciência, de tecnologia, mas estamos vivendo uma loucura. Nossa sociedade se diz sábia, se diz mais capaz. Nunca se produziu tanto conhecimento, mas nunca se viveu de forma mais miserável. As pessoas conhecem a Deus, mas resistem em glorificá-lo como Deus, resistem em reconhecê-lo como Deus, não lhe dão graças, não rendem os seus corações, e por isso seus pensamentos se tornam fúteis e vazios, o coração se torna insensato, se obscurece, se envolve em trevas. Vivemos em trevas existenciais, a nossa alma adoece, o nosso coração realmente se envolve com aquilo que não deveria se envolver. Machucamos a nós mesmos e as pessoas que amamos. Paulo, na mesma carta aos Romanos, ele diz em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados da glória de Deus. Esse é o retrato da humanidade sem Deus. Em Romanos 6,23, a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. A humanidade está separada de Deus, a resposta a isso, a consequência disso, é a morte. É a morte dos sonhos, é a morte da alegria, é a morte da paz, é a morte do sentido e do prazer em viver. É a morte do relacionamento com Deus, que é a fonte de todo bem, Pai de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Tiago 1,17. A humanidade caminha assim. Agora minha pergunta para você é: eu e você estamos inseridos nesse contexto, vivemos tudo isso. Como é que está o nosso coração? Será que nós estamos obscurecidos na nossa mente, vivendo vidas vazias, vivendo a angústia da nossa alma, buscando as respostas em nós mesmos? Ou eu e você já entendemos que a necessidade de todo ser humano, dessa humanidade, mas a minha necessidade, a sua necessidade, é a própria presença de Jesus Cristo, Senhor, no seu coração.
A necessidade do homem não muda. Podemos ter todos os avanços tecnológicos, podemos realmente refinar nossa política, nossa ideologia, nossa filosofia, seja o que for. Não há estrutura humana, não há resposta para os homens na própria humanidade. A nossa resposta não se encontra em nós mesmos. Você pode buscar na sua vida pessoal, familiar, resposta dentro de você. Você pode se esforçar com tudo que você tem. Você pode realmente buscar com todas as suas forças. Em você não vai encontrar. Não vai encontrar aquilo que você precisa. Porque a necessidade que temos, ela só é suprida por Jesus. O vazio existencial do nosso coração só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Sabe por que a gente ora pelas pessoas? Sabe por que quando eu vou comprar, quando eu vou num restaurante, ou quando eu encontro alguém na esquina, eu me importo em orar por aquela pessoa e perguntar como que está a vida dela, e se ela conhece a Jesus Cristo? Porque eu sei que não importa se a pessoa anda de Mercedes, de BMW, ou se anda de bicicleta, a necessidade dela é só uma, é Jesus Cristo. Não importa se ela mora numa cobertura na Gleba Palhana ou se ela mora na periferia da cidade de Londrina. A necessidade dela é uma só, é Jesus Cristo. Não importa se ela não concluiu o ensino fundamental ou se ela tem pós-doutorado. A necessidade dessa pessoa é uma só, é Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque a necessidade do homem é a mesma, e isso não muda. A poupança Bamerindos acabou. A necessidade do homem é a mesma. Temos recursos como nunca antes, a necessidade do ser humano é a mesma. Segunda verdade que não muda, é a exclusividade do Evangelho. Existe uma necessidade maior, central, na vida de cada ser humano, e é Cristo. E a resposta para essa necessidade é o Evangelho, é Jesus Cristo mesmo. E é exclusivo. Tem gente que acha arrogante os cristãos. O cristianismo, os cristãos são a religião mais perseguida no mundo, em toda a história da humanidade. Isso é comprovado, historicamente, cientificamente. Eu não sei se você sabe, nessa guerra da Síria, há milhares e milhares de sírios se convertendo. Porque a guerra da Síria, ela se inicia por uma disputa religiosa, mas entre muçulmanos. Muçulmanos matando muçulmanos. E em virtude de todo sofrimento, nós temos relatos oculares de gente que está fazendo missões em todo esse tumulto na Síria. Quando o Evangelho é pregado, centenas e centenas de pessoas se rendem a Jesus, porque eles entendem que os cristãos não matam a si mesmos, pelo menos não fazem isso nessa geração, que os cristãos têm uma mensagem de amor e de graça, que não é encontrado na cultura e nem na religião que eles têm. O que eu queria que você entendesse é que o cristianismo não pode ser acusado de soberba por dizer assim, que só Jesus salva e preenche a necessidade do homem, de jeito nenhum. Porque eu queria que você entendesse que a verdade ela é excludente. Se 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 não pode ser 5, não pode ser 6, não pode ser 3. Se existe uma necessidade central para a vida do ser humano, Deus diz que só existe um remédio, que só existe uma saída, só existe uma solução, e este é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos nos entreter religiosamente, como eu disse, nós podemos fugir da realidade, mas só existe um caminho para o ser humano. Eu mencionei aqui João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, não sou um caminho, eu sou o caminho, eu não sou uma verdade, eu sou a verdade, eu não sou uma vida, eu sou a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim, ninguém pode se relacionar com o seu Criador, ninguém pode encontrar sentido e propósito para a sua vida se não for em mim. E isso não é soberba de Jesus, é simplesmente porque é a verdade, porque Ele nos criou. A Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele, e aconteceu somente por Ele. Quando Jesus diz para você, se eu sou a resposta para o seu coração, não é porque Ele é soberbo, Ele mesmo diz, eu sou manso e humilde de coração. É só porque Ele é a verdade. E eu e você podemos nos debater, nós podemos nos esconder, nós podemos fugir, nós podemos criar todos os artifícios, mas nós vamos voltar no mesmo ponto. Somente o Evangelho de Jesus Cristo salva. Atos capítulo 4, verso 2 diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E nenhum outro nome.
Em nenhum outro Deus, nenhuma outra religião vamos encontrar perdão para os nossos pecados, vamos encontrar paz para a alma, vamos encontrar a vida eterna, um relacionamento correto com Deus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, nenhum outro nome. Há pessoas maravilhosas que viveram na história da humanidade, há pessoas que trouxeram coisas boas, sim, há pessoas que fizeram isso, mas ninguém morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ninguém pagou o preço dos nossos pecados como Jesus fez, ninguém, absolutamente ninguém. Porque só Jesus poderia fazer isso, porque Ele é Deus. E Ele morreu uma vez por todas, e uma vez por todos, porque Ele é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes numa missa eu repetia isso? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quantas vezes repeti isso sem entender o que significava Jesus ser o Cordeiro de Deus, sem entender que Ele havia morrido por mim na cruz do Calvário, sem entender que aquele sacrifício há cerca de 2000 anos atrás, era por mim, e que aquele sacrifício há quase 2000 anos atrás, transformaria a minha vida hoje. Mas essa é a verdade, só Jesus salva, só Ele é o Cordeiro de Deus. Paulo afirmou na carta a Timóteo, ele diz, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Só Jesus salva, só Ele é um mediador, só Ele pode reconciliar o ser humano, pecador, distante da graça de Deus, Deus da sua própria vida, com dureza no coração, cheio das suas artimanhas, dos seus artifícios humanos. Só Deus pode pegar essa pessoa, esse homem, essa mulher, e realmente levar ao colo de Deus. Só Jesus Cristo pode, só Ele pode, porque Ele é um mediador, só Ele morreu pagando o preço dos nossos pecados, só Ele é o Cordeiro de Deus, ninguém mais pode fazer isso por mim, por você e por mais ninguém, só Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última. Ele é o A e o Z. Você não escolheu onde você ia nascer, você não escolheu sua família, não. Você não tinha nenhum controle quando você nasceu, e você não tem nenhum controle quando você vai morrer, lugar, nem o jeito que você vai morrer. O seu A e o Z são escritos por Deus, mas entre o início e o final da nossa vida, a gente acha que a gente tem algum controle. Entre o início e o final da nossa vida, a gente acha que a gente pode ser Deus da própria existência. Você não tem nenhum controle no início, nem no fim, e deveria se render a Jesus, para entender que você só pode viver de verdade, se Ele for Deus na sua vida. Terceira verdade que não muda é a ordem de Jesus, porque a necessidade do ser humano é a mesma em todo lugar, independente de qualquer distinção econômica, social, religiosa, e o Evangelho é exclusivo, só Jesus salva. Então a igreja de Jesus tem uma ordem, e essa ordem é levar o amor de Deus, é levar o Evangelho. Jesus diz em Marcos 16,15, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Pregue o Evangelho a todas as pessoas. Se a cruz de Cristo marcou a minha vida, se eu encontrei razão para a minha vida na cruz de Cristo e no amor de Jesus, se realmente os meus olhos foram abertos pela graça de Deus em Jesus Cristo, não há como eu manter isso só comigo. A Evangelho significa boas novas, boas notícias, ou boa mensagem. Não há como eu reter isso para mim. Eu tenho que dividir com as pessoas. Eu tenho que compartilhar com aqueles que eu amo. Eu tenho que compartilhar com aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Porque senão elas vão viver sem realmente terem a salvação oferecida por Deus. Elas vão viver sem realmente sentido e propósito, terem sentido e propósito para o seu coração. Elas vão viver sem o perdão dos seus pecados, vão morrer nos seus pecados, longe de Deus. Então Jesus diz, como a necessidade é a mesma, mudam-se as culturas, as épocas. Puxa, como o Evangelho é a resposta. Jesus diz para a igreja, aqueles que já foram salvos, compartilhe do meu amor, prega o Evangelho. Não é para a gente pregar religião, não é para a gente pregar doutrina, não é para a gente pregar placa de igreja, não é para a gente pregar aquilo que a gente crê, a não ser que o que a gente crê seja o Evangelho. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, somos chamados a levar a todas as pessoas. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele diz, então vão e façam discípulos. E fazer discípulos não é só a gente convidar para uma igreja, convidar para um culto, ou só falar do amor de Jesus. Fazer discípulos significa que
Uma vez que essa pessoa responde ao convite da graça e ao Evangelho, a gente vai andar com essa pessoa, a gente vai cuidar dessa pessoa, a gente vai caminhar junto, a gente vai crescer juntos, até que ela tenha maturidade para também fazer um novo discípulo, e assim o reino de Deus se estende nesse mundo tão carente do seu amor. Por isso que como igreja a gente tem tanta ferramenta, tanta coisa para ajudar você a caminhar. Temos os relacionamentos nos grupos pequenos, para ninguém ser um nome no meio da multidão, um rosto que a gente não identifica. Não, a gente quer estar perto, andar junto, aprender um com o outro, viver mutualidade. Tem muita gente hoje que diz assim, não, eu posso andar com Deus na minha casa, eu faço minhas rezas, minhas orações lá no meu quarto, eu não preciso de uma igreja. Puxa, você vai ter que rasgar a Bíblia, o Novo Testamento inteiro, porque a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a comunidade dos cristãos, e cristãos só podem viver sua fé em comunidade, a mutualidade cristã, só assim que nós podemos viver a fé. A salvação é individual, cada pessoa tem que crer e se arrepender dos seus pecados, mas a fé e essa salvação é vivida em comunidade, onde a gente faz discípulos, porque nós somos discípulos, e a gente vai levando o Evangelho, as pessoas vão sendo batizadas, se identificando com Jesus, como seu Senhor e Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o reino de Deus se estende. A última verdade que eu queria deixar para você, é que é o propósito de Deus. Mudam as gerações, mudam as épocas, mudam a moda, muda a tecnologia, muda a cultura, mas o propósito de Deus continua o mesmo. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus, louvor da glória de Deus. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, eu gosto muito desse texto, a gente não tem tempo para meditar com mais profundidade nele, mas Paulo diz assim, nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. E qual é a sua vontade? É a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, nós que temos sido salvos pela graça, sejamos para o louvor da sua glória. A glória é a expressão de quem Deus é, da sua natureza, da sua pessoa. Quando o ser humano foi criado, ele foi criado perfeito, a sua vida rendia glória a Deus, expressava a glória de Deus, mas o pecado entrou na humanidade, a rebeldia, o ser humano escolheu ser Deus da sua própria vida, e foi destituído, separado da glória de Deus, como Paulo disse em Romanos 3:23, e agora, eu e você precisamos conhecer através de Cristo, o que é viver o propósito de Deus, o que é ter uma vida que glorifica a Deus, em que as pessoas podem não concordar com aquilo que a gente talvez até pregue e ensine a elas, mas elas vão ver Deus na nossa vida, em que as pessoas podem discordar, talvez, porque elas pensam que nós estamos falando de religião, elas podem discordar, mas elas vão ver a glória de Deus na nossa vida, viver para a glória de Deus. Eu queria que você entendesse aqui nessa manhã, que tudo começa em Deus, que em nenhum momento nós vamos encontrar respostas dentro de nós mesmos, que você é muito maior, né, do que você pensa, porque você foi criado para viver a glória de Deus, e que você só vai encontrar a vida plena, quando você entra nesse propósito, quando você entende que você foi criado para isso. Eu posso usar esse microfone aqui para outros propósitos, ele foi criado para, né, receptar o som e transmitir, mas eu posso usar ele como martelo, para pregar um prego na parede. O que vai acontecer com o microfone? Eu vou estragar o microfone. Eu posso usar esse microfone para lançar aqui em algum irmão que está dormindo agora na hora do culto, para ver se ele acorda. O que vai acontecer com esse microfone? Vou estragar. O irmão não, mas o microfone eu vou estragar. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Se você viver fora do propósito de Deus, você vai estragar. Você vai estragar a sua vida. Você vai gastar seu potencial em outras coisas que não vão valer a pena. Você vai se estragar. Queria concluir minha palavra dizendo assim, deixando para você o texto de Romanos 8:28-29. Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A gente usa esse texto e diz assim, não, tudo coopera para o meu bem, se nós amamos a Deus. Aqueles que estão vivendo de acordo com o seu chamado, para um relacionamento pessoal com Ele, de acordo com o seu propósito para viver para a sua glória. Olha o que Paulo diz, pois aqueles que
Deus de antemão conheceu, os predestinou, os destinou previamente para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem nos chamado a sermos uma família de muitos irmãos, semelhantes a Jesus. Deus criou você para o louvor da glória dEle, e Ele tem chamado você a um relacionamento pessoal com Ele, aonde aquela necessidade interior do seu coração seja plenamente preenchida pelo amor de Jesus, revelado na cruz do Calvário, e onde você se torna discípulo de Jesus e quer compartilhar isso com as outras pessoas, porque você entendeu e encontrou o real sentido da vida. E quando você faz isso, você vive exatamente para o propósito para o qual você foi criado. A glória de Deus é revelada na sua vida, você experimenta a glória de Deus na sua vida, a sua vida produz louvor e adoração a Deus, e você vive o projeto mais fascinante, empolgante, que um ser humano pode viver nesse mundo.